Olá, aqui é a professora Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil, e nessa videoaula vamos falar sobre algumas características das angiospermas. Mais especificamente, vamos falar sobre as flores, a formação dos frutos e os tipos de polinização. Vamos lá? As plantas podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre polinização e fecundação das flores, no caso das angiospermas, né? A reprodução assexuada ocorre quando cortamos uma parte da planta e a colocamos para crescer separadamente da planta mãe. Nesse caso, formamos clones e essa técnica é popularmente chamada de estaquia. As flores podem receber diferentes classificações, dependendo de como as flores são dispostas. Flores que apresentam ambos os sexos em uma mesma flor, como é o caso da flor da esquerda nesse vídeo, são chamadas de monóicas. Já as flores que possuem estruturas de apenas um dos sexos, masculino ou feminino, recebem o nome de dioicas. Essa imagem mostra a anatomia de uma flor. Nela, podemos ver o receptáculo floral, estrutura presente na base da flor e que prende a flor ao caule. As sépalas, presentes na base da flor, são folhas que protegem a flor, sobretudo no período de desenvolvimento dela. As pétalas normalmente possuem coloração vistosa para atrair polinizadores. O estame, também chamado de androceu, é a parte masculina da flor e é formado pelo filete e pela antera, local onde serão produzidos os grãos de pólen. O carpelo, também chamado de gineceu, é a parte feminina da planta, formado pelo estigma, estilete e ovário, dentro do qual podem estar presentes diversos óvulos. Na polinização, o grão de pólen gruda no estigma e desenvolve um tubo polínico que chegará até o ovário. Lá, os gametas feminino e masculino se fecundarão, formando o zigoto, e posteriormente o embrião, o qual ficará retido dentro das sementes. As células da parede do ovário irão se multiplicar e se diferenciar, formando a parte carnosa dos frutos. A polinização pode ocorrer de duas formas: autopolinização ou polinização cruzada. Na autopolinização ou autofecundação, o pólen de uma flor fecunda o óvulo daquela mesma flor. Isso não é muito interessante, pois não gera muita variabilidade genética. Já a polinização cruzada, que ocorre entre plantas diferentes, desenvolve maior variabilidade genética nas plantas daquela espécie. A variabilidade genética é muito importante, pois gera biodiversidade genética, gerando muitas vezes plantas mais resistentes a mudanças ambientais. Muitas plantas apresentam adaptações para que não ocorra autofecundação, tais como estigma e estames, de tamanhos diferentes, ou ainda partes florais femininas e masculinas que amadurecem em períodos diferentes. As plantas podem ser polinizadas pela água, pelo vento ou por animais. Esses tipos de polinização recebem o nome de hidrofilia, anemofilia e zoofilia, respectivamente. Em geral, plantas que não possuem flores vistosas, tais como as gramíneas, são polinizadas pelo vento e, por isso, produzem muito pólen. Esta é uma forma de garantir que alguns deles chegarão ao destino certo. Já no caso dos animais, diferentes animais possuem atração por diferentes características. As abelhas, por exemplo, são os agentes polinizadores mais numerosos e se alimentam de néctar ou pólen, e são atraídas por colorações intensas, sobretudo nos tons de amarelo e azul. As abelhas aprendem facilmente a reconhecer cores, odores e silhuetas, de modo que muitas flores apresentam guias de néctar que ajudam a sinalizar a presença de néctar, chamando a atenção desses insetos. Algumas aves, sobretudo beija-flores, também se outras partes florais, ajudando assim na polinização. Nesses casos, as flores são bastante coloridas, sobretudo nas cores amarelo e vermelho, mas com pouco ou nenhum odor, já que as aves possuem grande sensibilidade na percepção de cores, mas têm o olfato pouco desenvolvido. Além disso, flores polinizadas por beija-flores costumam ser grandes e tubulares, tais como as flores de hibisco e de bromélia, de modo que só animais com aparelho bucal alongado conseguem alcançar o néctar. Mariposas e borboletas também são importantes agentes polinizadores, sendo atraídas tanto pela cor, sobretudo nos tons de laranja e vermelho, quanto pelo odor exalado pelas flores.
Normalmente, as flores polinizadas por esses insetos possuem um nectário na base de um longo tubo floral, sendo acessível graças às longas probóscides sugadoras desses insetos. Por fim, várias espécies de morcego também são polinizadores, sendo que esses animais apresentam focinho e língua alongados e dentes reduzidos ou ausentes. As flores polinizadas por esses animais costumam ter sua floração à noite, sendo pouco coloridas, mas com forte odor de fermentação ou de frutas, tais como cedro d'água, por exemplo. Além desses animais, existem muitos outros que também ajudam na polinização, tais como os besouros, as formigas, entre muitos outros. Se eu for falar de todos, essa videoaula vai ficar extremamente longa, então eu vou parar por aqui, ok? Existem vários tipos de flores e, da mesma forma, existem vários tipos de frutos. Frutos sem a parte carnosa, como o fruto da ervilha, são chamados de frutos secos. Inflorescências são pseudoflores formadas por múltiplas flores menores, como é o caso da flor do abacaxi, por exemplo. Assim, após a fecundação, ocorre a formação de um fruto múltiplo. Cada gominho do abacaxi pode ser considerado um fruto. Já aqueles frutos que são formados por outras partes da flor que não são os ovários, são chamados de frutos acessórios ou pseudofrutos. A maçã, por exemplo, é formada pelo receptáculo floral, por isso é um pseudofruto. Após a fecundação, não é interessante para as plantas liberarem as sementes próximas da planta-mãe, pois a planta jovem teria que competir por nutrientes no solo com a planta-mãe, prejudicando ambas. Então, ao longo da evolução, muitas plantas desenvolveram diferentes tipos de frutos que ajudam na dispersão da semente para longe da planta-mãe. Os cocos, por exemplo, possuem fibras que dão leveza e uma casca dura e impermeável, que o ajuda a boiar. Assim, o movimento das águas leva esse fruto para locais distantes. Outros frutos apresentam adaptações que os ajudam a ser dispersos pelo vento, como é o caso do dente de leão e do pepino javã, cujo fruto se assemelha a asas, de modo que, quando o vento bate, os frutos são carregados para longe. Plantas como a salsona, comuns em filmes de Velho Oeste, se desprendem do solo e rolam com o vento. Isso também faz com que as sementes se dispersem para outros ambientes. Existem também os frutos que são dispersos pelos animais. O carrapicho, por exemplo, possui estruturas que grudam no pelo dos animais e, conforme os animais se deslocam, levam esse fruto para outros lugares distantes da planta-mãe. Por fim, existem os frutos carnosos, muito apreciados pelos animais. Os animais, como muitas espécies de aves, comem esses frutos, digerem a parte carnosa e liberam as sementes nas suas fezes. Essa semente, então, poderá germinar e crescer em novos ambientes, talvez muito distantes da planta-mãe, contribuindo assim para a dispersão dessa planta. Vou fazer agora uma dissecação de dois tipos de flores, uma de pata de vaca e uma de flor de hibisco, para ajudar vocês a entender melhor as diferentes partes florais e a formação de frutos. Vamos lá? Pessoal, olha só, eu trouxe essas duas flores para a gente dissecar, ok? Uma é a flor de hibisco e a outra é a flor da pata de vaca. Mas antes de começar a despedaçar elas, né, eu queria que vocês percebessem, olha só que legal. Nesse ramo aqui da flor de pata de vaca, dá pra ver que aqui ainda existe a flor, né? Ou seja, ainda tem todas as partes da flor. Aqui já caiu as pétalas, né? Já caiu boa parte das partes florais, tá? E o que aconteceu? Essa parte aqui, que é a região do ovário, ela vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo até formar o fruto, né? Então eu achei legal esse ramo aqui, porque dá pra ver todas as fases, desde a flor até o fruto, tá? Olha só, pessoal, mesmo antes, né, de começar a dissecar a flor, a gente já consegue ver várias estruturas. Então, por exemplo, ó, essa parte colorida das plantas, né, essa parte colorida da flor, ela é chamada de corola e é o conjunto de pétalas da flor, ok? Essa parte verde que fica na base da flor aqui, ela é chamada de cálice e serve principalmente para proteger a flor na época de formação dela, tá? Então, essa parte verde aqui, ela é chamada de cálice e é formada por sépalas. Cada folhinha verde que é encontrada nesse lugar, a gente chama de sépala, ok? Aqui na base da flor, tá? É o receptáculo floral. Então, sempre na base da flor tem um receptáculo floral, ok?
E esse cabinho aqui de baixo é o pedúnculo, é ele que liga a flor ao caule. Então, é por ele que vão ser transferidos os nutrientes da planta para a flor e depois para o fruto em formação, ok? Olha só, pessoal, eu dissequei essas flores para mostrar cada uma das estruturas separadamente, tá? Então, por exemplo, ó, aqui são as pétalas da flor de hibisco, ok? Aqui é o cálice. Aqui, dentro do cálice, tinha o ovário, tá? Então, aqui é o ovário. E essas bolinhas aqui eu tirei de dentro do ovário, são os óvulos, tá? Acho que na câmera não vai dar para ver muito bem, mas se vocês olharem ao vivo na flor, vocês conseguem ver bem nítido as bolinhas dentro do ovário, tá? Que são os óvulos, ok? Esse filamento compridão aqui, eu tirei daqui de dentro, então eu abri ele e tirei daqui de dentro, ok? Essa parte é a parte feminina da flor, junto com o ovário, essa é a parte feminina da flor, tá? Então, essa parte aqui de cima é onde o grão de pólen vai grudar e vai começar a formar o tubo polínico, tá? Essas estruturas aqui a gente chama de estigma, ok? E esse filamento grandão aqui, que chega até lá no ovário, é o estilete. Faltou o L aqui, ó, estilete, ok? Esse conjunto de estigma e estilete recebe o nome de pistilo, ok? Então, essa estrutura aqui é o pistilo e ele se liga ao ovário que está lá na base da flor, ok? A mesma coisa a gente vê aqui, ó. Tem as pétalas, o estame, né, que é formado pelo estilete e pela antera, aqui na ponta, onde é produzido o pólen, ok? Aqui está o cálice, ok? Só que o ovário da flor da pata de vaca, ele não fica na base, ele fica mais para cima, tá? Então, a gente vê aqui o estigma, o estilete, que liga até o ovário. Aqui tá o ovário, ok? Se você fizer um corte aqui, você vai ver um monte de bolinha aqui dentro. Cada uma dessas bolinhas é um óvulo, ok? Então, olha só, essa é a parte feminina e essa é a parte masculina, tá bom? Tô tentando filmar mais de perto para ver se vocês conseguem ver os óvulos, ok? Então, essas bolinhas aqui são os óvulos. Eu tirei daqui de dentro do ovário, tá? Dá para ver mais óvulos aqui no ovário, ó, tá bom? Da mesma forma, ó, dá para ver aqui na pata de vaca. Cada uma dessas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, é um óvulo que estava dentro do ovário dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo nos plantões às quartas-feiras ou me mandar mensagem por WhatsApp, ok? Muito obrigada por assistir e tchau, tchau!